Aqui havia nela uma dúvida, né? Nossos pais adoram no monte, e vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus diz o que para ela? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que? Não conheceis. Eles adoravam algo que não conheciam. Nós adoramos o que conhecemos. Conhecemos até entre aspas. Eles conheciam toda a história lá do povo, né? Tudo mais. Mas poucas pessoas tiveram face a face com Deus, como Moisés, homens que ouviram a Deus plenamente, Davi, homens que marcaram a sua história, né? Noé. Imagina só, Noé ouviu Deus plenamente, porque ele o tempo todo, né? 40 anos, né? Imagine só, no deserto, ouvindo lá, né? Imagine só. Então, a pessoa tinha plena certeza de que ele tinha escutado. A fé dele estava firme naquilo. Né? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém. Não é emoção, não é uma mentira, não é um achar, entendeu? Então eu creio que podemos estar adorando o Senhor sem conhecê-lo, né? Sem realmente saber o que Ele é para nós. Porque a gente estava falando aqui que assim como nós não podemos adorar a quem nós não conhecemos, também não podemos pregar daquele que nós não conhecemos. A palavra diz que temos que proclamar as virtudes daquele, né, que nos proclamou das trevas, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. As suas virtudes, as suas qualidades. Então, conhecer o Senhor, falar do Senhor, com prazer, com gozo, com alegria, porque eu o conheço, porque Ele marcou a minha vida, porque Ele fez algo na minha vida, fez na vida das pessoas. Então, quando falar do Senhor, não se preocupe com o que falar, porque o Espírito da verdade, o Espírito está em você, o Espírito de Deus, vai te encher do Senhor, de admiração do Senhor, sabe, que você vai falar dele embriagado, e as pessoas vão dizer assim, que é isso aí, né? E na hora que não vai ver ninguém na frente. Eu digo, e aconteceu isso comigo, né? Galo, tímido, e falar no Senhor, e não olhar para mim, depois eu ia ver que eu estava falando algo. Então não podemos, irmãos, estar adorando aqui o Senhor, nem em qualquer lugar, nem pregar sem conhecer o Senhor. Agora, outra pergunta. Qual foi a primeira? Podemos adorar o Senhor, né, adorar alguém que não conhecemos? E a segunda pergunta. Podemos servir ao Senhor sem ter ouvido a sua voz? Podemos? Hein? Podemos? Oi? Pode ou não pode alguém estar servindo o Senhor, pregando o Evangelho, pegando as cadeiras, som, né? Tudo mais, sem ter ouvido a voz do Senhor? Hã? Acontece, não pode. Acontece, né? Samuel 2,18 diz assim, ó, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, né, vestido de uma estola sacerdotal de linho. E ele vai falando de Samuel, né? Então já ministrava do Senhor, falava do Senhor. Mas no 3, né? Samuel 3, vamos ler a partir do 1. 3:1. Diz assim, ó. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Ó, pouco Deus falava. Né? Pouco as pessoas sentiam Deus falando. Hoje nós temos a abundância aqui hoje aqui. O que vocês falaram aqui já motiva eu ir embora para casa só para me deliciar do que eu ouvi hoje aqui. Cada palavra aqui encher meu coração, me fazer flutuar, viajar, sonhar, né? Pensar em experiência que eu tive com Deus, pensar em coisas que Ele está me falando no momento. Então já foi motivo de um grande banquete. Né? Mas naquela época era raro, e raros homens eram usados por Deus. E Samuel foi escolhido para isso. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujo
cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas ele já servia o Senhor. Ele já fazia algo na casa do Senhor, estava na casa do Senhor, mas não conhecia o Senhor. Nunca tinha escutado a voz do Senhor dentro de si, né? Era a voz. E a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Homem nenhum pode vê-lo, ele diz, não morre, mas ouvir o Senhor é ouvir Deus, sabe? É a pessoa dele, é ouvir a voz dele. E Samuel nunca tinha tido essa experiência, mas era uma pessoa zelosa por Deus, né? Já fazia coisas para Deus. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem o chamava um jovem. Por isso, ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E aí Deus começa a falar a Samuel. O que me veio forte dessa manhã, essa palavra aqui, não está, enfim, compartilhar com vocês, é que Deus olha para cada um aqui e vê assim, como Samuel, chamado, né, para o seu serviço, para a sua obra, para o seu propósito. Mas, irmãos, fazer essa obra, pregar o Evangelho, sem conhecer esse Deus, sem ouvir sua voz. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu me lembro desse a Boa Vista, fui na casa de Célia. Célia, Deus falou comigo, Célia. Deus falou comigo, Célia. E daí em diante, meu irmão, foi só ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor aqui plenamente, sabe, claramente, nitidamente. E no momento mais forte que nós ouvimos ao Senhor é quando nós não estamos cheios de nós mesmos, ou cheios de muita emoção, ou muita empolgação. Porque quando ele está empolgado, emocionado, a gente fala muito de nós mesmos. Deus fala uma coisa para você fala 1000 coisas. Aqui, quando os irmãos vieram, eu fui contemplando isso, né? Na época eu tinha me convertido, quando as palavras me vinham eram poucas. Hoje não, eu já falo muitas palavras. E Deus usa cada um para isso, né? Para estar diante dele e falar dele. E o mais importante é esse relacionamento entre nós e Deus. Então, muitas pessoas, até filhos nossos, filhos que são criados dentro de casa, o teu pai em casa, a mãe em casa, teus pastores, né, teus líderes, se acostuma com tudo isso e perde a essência de buscar o Senhor. Há tanta palavra aqui, para que eu vou buscar o Senhor? Se os irmãos me dão a palavra de Deus, me dá os mandamentos do Senhor, me dá todos os princípios do Senhor, para que eu vou buscar o Senhor? Mas aqui nós nos enganamos. Deixamos de buscar o Senhor e buscamos as coisas do Senhor. Apocalipse deixa bem claro sobre isso, quando a igreja lá abandona o seu primeiro amor, aquela experiência simples. Então, podemos fazer coisas para o Senhor, nos relacionar com as coisas do Senhor e não nos relacionar com Ele, não estar ouvindo o Senhor. E uma das coisas fortes que Deus tem falado muito forte para mim sobre isso,
é que nós tendemos a nos acostumar, a desvalorizar, desbaratear, né, como diz o espanhol, as coisas de Deus. E Satanás, ele trabalha em cima disso. Vou dar exemplo. Se você tem uma roupa, né, aquela roupa que só veste naquele dia especial, uma roupa cara, e daqui a pouco você começa a usar essa roupa para pintar a casa, para lavar o carro, para o seu dia a dia. Alguém vai dizer, rapaz, esse tênis aí, essa roupa aí, esse vestido aí, é para dias especiais que você veste no dia a dia. Essa roupa ela vai se desvalorizar. Ela é cara, mas porque você começou a usar ela cotidianamente. Aí a sua mente entende que aquela roupa já não presta mais, é algo comum. Assim é a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus como se fosse a primeira vez. Lembra do que o irmão pregou? Nesse último encontrão? Ouvir como se fosse a primeira vez. Eu me lembro quando a senhora era incrédula, foi na minha casa e ela falou que Deus tinha um propósito na minha vida. Aquilo soou no meu coração uma coisa bombástica, uma bomba atômica. Eu fui atrás dessa senhora para poder me falar, me fale que propósito é esse. Eu me sentia como numa multidão de gente, assim, muita gente, e alguém falou assim, você aí mesmo. E assim a palavra de Deus tem que arder no nosso coração. Lembra quando na história de Emaús, eles não perceberam o Senhor, nem quando o Senhor ministrava para ele a lei, porque estavam ansiosos, preocupados. E eles mesmos diziam assim, como é que pode, nós não escutamos ao Senhor naquela hora, não ardia em nosso coração as suas palavras, porque há coisas que nos roubam esse ouvir o Senhor, sabe? Esse estar sensível à voz do Senhor, em qualquer ambiente, em casa. É por isso que a palavra diz, alguém aqui, por exemplo, mais uma pergunta, toma banho para ler a palavra de Deus? Eu tomo banho para ir trabalhar, para dormir, eu tomo banho, mas não para ler a palavra de Deus. Você sabia que no Velho Testamento, os homens, para estar diante de Deus, os sacerdotes, havia todo um lavar-se. Tanto que em Hebreus fala, Deus 10, que nós temos que entrar na presença do Senhor com o corpo lavado, né, com água pura. Irmãos, nós temos um problema, nós temos uma sujeira enorme na nossa mente, de humanismo e de religiosidade, que nos impede de estar sensível e ouvir a voz de Deus de maneira sensível. Há um bloqueio em mim. Então nós temos que chegar no Senhor, Senhor, me lava, Senhor, me purifica, limpa meus ouvidos, Senhor, limpa minha mente, limpa meu coração, para que eu possa perceber a Tua presença. Assim como o paladar prova o alimento, a palavra diz, é assim o ouvido, as palavras. Mas se o seu paladar estiver muito aguçado, muito misturado, para você discernir uma substância da outra, né, um alimento do outro, é difícil. Assim como o olfato. Você cheira tantos perfumes que você fica embriagado de tanto perfume. E você precisa, muitas vezes, de um café esgoto, né, para poder neutralizar os outros cheiros, e você ter um novo cheiro, e você perceber a diferença desse cheiro para os outros. Assim é a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, haver uma lavagem na nossa mente constantemente, tirar toda a ansiedade, todo o medo, toda a incredulidade. Senhor, me purifica para poder ouvir Tua voz, Senhor. Quando você for ler a palavra do Senhor, ore antes, Senhor. Não é assim que fala na apostila, que nós temos que pegar a apostila e meditar, orar, anotar no caderno. Fala sobre isso. E tirar da mente toda a sujeira, para que o Senhor fale no seu coração, que você se mova e fale aquilo que o Senhor mandou você falar. Então Deus, Ele quer ter esse relacionamento, como era no início. Ele quer fazer o original que era lá com Adão. Imagina só, Deus chegava lá e Adão, estava tão sensível que ele percebia logo a presença de Deus, porque ele ouvia a voz de Deus. Há muitas vozes aqui, mas a voz de Deus nós temos que ter lá em primeiro lugar, discernir, estar sensível, desenvolver esse dom que Deus nos deu, através do Espírito dele, de perceber e ouvir sua voz. E a sua voz vai crescendo de nós, vai crescendo, a ovelha conhece a voz do pastor, irmãos. Né? Do pastor. E é importante que cada ovelhinha aqui ouça a voz do seu pastor, ouça a voz do seu mestre. Porque é muito fácil ouvir a voz do meu sentimento, das minhas paixões, da minha vontade, do meu temperamento. Ele é muito aguçado. Então, frear Marconi, ele tem que pegar um touro. Né? Eu me lembro quando logo no início, eu ia falar no encontro, eu ficava tremendo, não só tremendo, eu ficava tão embriagado, sabe? Tanta coisa para falar, que sabe quando eu ia falar? Era uma luta dentro de mim. E aí eu atrapalhava tudo, embolava tudo, era uma sala de fruta.
Eu sentia muita esperança no Senhor, mas na hora de falar era uma confusão na minha mente, era uma poluição na minha mente. Eu me lembro quando eu me converti, minha cabeça eu senti desse tamanho, de tanta coisa, irmãos. Tanta besteira que eu fiz de religiosidade, achando que era culto a Deus, tanta sujeira. Mas eu vi que Deus ia limpando, foi limpando. Eu me lembro de Vanginho, da experiência de Vanginho. Ele pega, diz que o pai dele, ele tinha o costume de pegar a borra do café e botar debaixo da torneira. E quando a água ia caindo naquela borra, expulsando toda a sujeira, ia clareando. Assim é a nossa mente. A mente do jovem, ela está muito ligada a Hollywood, né? A tanta coisa dessa vida, a crescer, desenvolver, a casar. É tanta coisa, irmão, tanta coisa nessa mente. É sonhos que vem, tanta coisa nessa mente. E você vai dizer para o jovem que ele tem que se encantar de Jesus. Tem que se enamorar de Jesus. Namorar de Jesus? Se encantar de Jesus? Não é isso, né? Talvez um jovem, tem jovem que nunca se apaixonou, não por nada. Mas se apaixonar por Deus, se apaixonar, assim, como é que se apaixona? Você olha para a pessoa, ou você já me apaixonei por cachorro, por gato, por pombo, por planta, sério mesmo. Já me apaixonei por... Eu sou muito fácil de me encantar, me apaixonar, eu estou me apaixonando por tinta. Olha assim, é sério, eu me apaixono, puxa, minha mente é assim, irmãos. Eu não estava no mundo, eu usava essa mente que Deus me deu para pensar em pureza, pensar na namorada, sonhar. Eu gostava mais de pensar nas meninas do que mesmo namorar com elas. Imagina só. Eu usava esse dom que Deus me deu para o pecado. Ah, mas eu me converti. Eu peguei essa arma poderosa, viu o quê? Comecei a pensar em quem? Jesus. Se eu chegava em casa, eu estava assim, no sofá, contemplando minha esposa. Meu, você está sentindo alguma coisa? Jesus, amor. Ah, que delícia, irmão. Delícia. Eu estava aqui, sabe, contemplando aqui, sabe, das palavras dos irmãos, Jesus e tal. E cada coisa que eu vou falar, surgiu um canto, surgiu uma palavra, deixa eu me controlar, porque eu tenho que aprender a me controlar. Então, a primeira pergunta foi qual? Podemos cultuar o Senhor, né? Podemos adorar alguém que não conhecemos? Podemos sim, irmão. Então cuidemos disso. Podemos servir alguém sem ouvir tua voz, seu comando? Podemos, irmãos. E a terceira coisa, pega essa mente aí. Contempla, Senhor, me ajuda a te contemplar. Um texto que a irmã leu aqui, tremendo aquele texto que ela leu de 2 Coríntios. Tremendo. E ali fala da glória de Cristo. Da glória de... Sabe a glória de Cristo? Efésios 1. Paulo disse que os irmãos tinham o quê? Amor. Amor é poderoso, é uma arma, é um dom tremendo. E tinha fé. Fé, meu Deus, é algo para transportar monte. Mas faltava algo neles. Eles precisavam ser iluminados. Eu oro por vocês. Eu oro para vocês sejam iluminados. Para que vocês enxerguem algo poderoso. Primeira coisa, a sua vocação. O seu chamamento. Irmãos, como eu falei da roupa. A roupa nova, ela desvaloriza e passa a ser algo comum. Se você perguntar para as pessoas no mundo sobre ser filho de Deus, para eles, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Para os judeus, era uma blasfêmia isso. E para nós, ser filho de Deus é o quê, irmãos? A gente não sabe ainda o que é ser filho de Deus. A gente ainda precisa disso, nos ilumine para saber a glória que é ser filho de Deus. João, que andou com Jesus, viu os milagres, não entendia muito bem sobre isso. Sabe por quê? Quando ele viu o anjo, como aconteceu com ele? Ele se prostrou. O anjo diz assim, levante, eu sou seu empregado. Imagina só. Se eu agora, aquele anjo, ele já ficou treinando, esse rapaz, em outras palavras, hoje diz assim, ele não sabe quem ele é. Nós não sabemos, irmãos. E lá diz, a primeira coisa, seja iluminado para saber o seu chamamento, a sua vocação. Segunda coisa, a sua herança no santo. Você sabe qual é a sua herança no santo? Contemplar isso. E a terceira coisa, ele fala do poder que ressuscitou dos mortos e está disponível a mim, a você, para viver uma vida santa, para pregar o evangelho, para ser semelhante a Jesus. Ele nos deu o poder dele, mas receberei sobre vós o Espírito Santo, o Espírito de poder, para te transformar, para te levar para o céu, para te levar para Deus, irmãos. E nós precisamos ir orar uns pelos outros. Vamos orar por isso.
para que Deus nos ilumine. Senhor, me ilumina, Senhor, para saber qual é a minha vocação, para me enxergar como quer ser teu filho, Senhor. Filho de Deus, filho de Deus. Maria já contemplou esse... Senhor, te dou graças, porque em mim habita o meu Senhor. Você faz isso, irmão? Senhor, habita em mim, Senhor, teu filho. Não só o filho, mas o pai. A divindade habita em mim. Você contempla todo dia ao acordar que dentro de você tem a maior riqueza do universo, que o Pai, tem o Filho e o Espírito Santo. Então você acorda muitas vezes orando, se deixando, eu preciso de um trabalho, eu preciso casar, eu preciso de um sapato melhor, uma roupa melhor. Irmãos, abre teus olhos, né? Abre teus olhos, abre meus olhos, sério. Paulo fala aqui, irmãos, vocês estão sendo iluminados. Não basta eu falar para vocês precisam do Pai das luzes, derrame luz sobre vocês para vocês serem iluminados. Vamos orar pelos outros por isso? Vamos orar, vamos fazer o que Paulo fez? Vamos orar, vamos ficar de pé? Vamos orar para que sejamos iluminados, para que o Senhor ilumine a nossa mente com a revelação de Cristo em nós, Deus em nós, o Espírito Santo em nós. Somos filhos de Deus, irmãos. Há uma glória dentro de mim. Ele vive em mim, eu sou dele, ele é meu. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Diz o quê? A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, do conhecimento de Deus. Somos bem-aventurados, conhecemos a Deus, irmãos. Deus, sabemos que isso foi ensinado por sabedoria humana, Senhor. Deus, ninguém pode falar de ti mesmo, se não tu falar. E Jesus se agradou e disse, Pai, me agradei, Pai. Porque tu tiraste essas coisas, não deste aos sábios entendidos, mas deste aos pequeninos o conhecimento de ti, Senhor. Você pode falar que ninguém conhece o Pai, que não o Filho, nem o Filho, se não o Pai, ou ele a quem queira revelar. Senhor, nos revela Jesus. Nos revela não só Jesus, mas Jesus em nós, Jesus em mim. Nos revela o amor teu por mim, Senhor, por nós, cada um, Senhor. A nossa herança em ti, Senhor. O poder que há em nós, tu vive dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nos abre nossos olhos para saber que já recebemos, Senhor. Somos ricos, somos bem-aventurados. Deus vive em nós, está em nós, operando o seu amor, o seu querer, o seu propósito. Amém.